Ele não tem outro canal. Vamos lembrar que o Espírito Santo se movimenta por nosso intermédio. Somos o seu templo. Se estivermos ocupados demais para testemunhar, ele não terá outro canal por meio do qual possa ministrar. Ele habita em nosso corpo. Pecadores em sua comunidade jamais serão visitados por nosso Senhor, se não falam em seu nome. Aqueles que estão doentes ou na prisão jamais serão visitados pelo Espírito Santo, se você não for até eles em seu nome. Os homens jamais verão o Senhor, exceto quando eles o virem em você. O amor de Cristo só pode ser manifestado por meio de sua vida. A compaixão e preocupação dele pelas almas perdidas só poderão ser exibidas por seu intermédio. Jesus Cristo visita a sua comunidade cada vez que você a visita. Você está confinando a sua casa? Você é egoísta? Jamais permite que o Senhor fale a seus vizinhos? Você já permitiu que Cristo lhe ensinasse o caminho da salvação? Já consentiu que ele oferecesse sua vida a seus vizinhos? Você os acusa de viver uma vida de erro, mas jamais deixou que Cristo lhe contasse a verdade. A igreja, o corpo de Cristo, é você. Você pensava que essas coisas eram de responsabilidade da igreja. Você estava com razão, mas você é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é a congregação nem a denominação, mas é você. Cristo não reside em uma catedral de pedras ou em um templo de tijolos. Cristo reside em seu corpo. Você é o templo dele. Jesus ministra, exibe-se, demonstra sua compaixão e misericórdia por meio do seu corpo, por seu intermédio. Essa verdade é o palpitar do coração, é o motivo da obra pessoal de conquistar almas. Tudo o mais se constitui na mecânica da tarefa de testemunhar. Essa verdade constitui a essência, o espírito e a dinâmica da responsabilidade individual de conquistar almas. Mecânica ou dinâmica? Você pode decorar a mecânica, porém a dinâmica de conquistar almas deve nascer em você. Tem de ser uma revelação, um milagre espiritual, o qual está operando dentro de você agora mesmo, à medida que lê este livro. É deste modo que a obra pessoal de conquistar almas terá uma nova dimensão todos os dias da sua vida. Você se tornou a testemunha de Cristo, bem como seu corpo, a sua igreja, sua voz, o pulsar do seu coração. O seu corpo tornou-se o templo do Espírito. Ele começa a ministrar por seu intermédio. Você está nele, a sua vida é a energia do seu testemunho. Você vai em um lugar do Senhor para que ele possa alcançar as almas perdidas por seu intermédio. Isso é cristianismo em profundidade. Tudo mais é artificial e raso. Cristo está em você. Você agora tem um propósito de vida, um motivo para testemunhar e o fará. Maravilhoso. Não, terrível. Um conquistador de almas visitou uma escola dominical e pediram-lhe que lecionassem uma classe numerosa. Ele perguntou: quantos aqui são cristãos verdadeiros? Todos levantaram a mão e o professor titular exaltou maravilhado. O professor visitante retrucou: não, é terrível, deveríamos ter pecadores aqui a fim de convertê-los nessa aula. Ele tinha razão, mas a igreja, o que nós chamamos de igreja, está separada dos pecadores. É o local sagrado onde pequenos grupos se reúnem para ministrar a si mesmo em reclusão, aprendendo de Cristo com profundidade e inquietude. Um evangelista tentou despertar uma pequena congregação no Japão para que ela tivesse uma mentalidade mais evangelística. O pastor disse: vocês não compreendem, não queremos uma multidão, apenas um pequeno grupo que congregue tranquilamente para estudar a palavra e aprender a respeito de Cristo em profundidade. Outro evangelista falou a um grupo de oração masculino a respeito da visitação de casa em casa a fim de testemunhar de Cristo. O líder disse: não podemos fazer isso, não estamos suficientemente aprofundados em Deus. O evangelista perguntou: há quanto tempo vocês se reúnem e oram? Eles responderam: há somente 2 anos. Durante aquele período, eles, de forma egoísta, confinaram o Senhor a uma sala e jamais permitiram que ele compartilhasse a sua vida com os pecadores da comunidade. Que contraste com os crentes da primeira igreja cristã, que em apenas 2 anos tornaram a palavra do Senhor conhecida por todos os que habitavam na Ásia. E você pode ver isso em Atos 19:10.
A razão pelo qual o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura é porque os cristãos interpretam mal o significado do termo igreja. Para eles, ela é uma denominação, a sua assembleia ou congregação. Embora seja certo falar da igreja como um corpo de cristãos, entretanto, de um ponto de vista individual, a igreja é você. O seu corpo é o corpo de Cristo. Ele só pode testemunhar e ministrar por seu intermédio. Os cristãos têm interpretado mal o Espírito Santo e o seu ministério. Para eles, ele é a presença que paira, flutua ao redor deles e executa suas ordens para que possam ficar em casa assistindo TV e futebol. Possam orar um pouquinho e imaginar uma porção de missões a fim de manterem o Espírito Santo ocupados durante toda a semana, enquanto vivem para si mesmo e para o seu modo de ser materialista. Não é de se admirar que o mundo esteja indo para o inferno. Não é por causa das multidões não convertidas que caçam a igreja dos cristãos. Não é à toa que o comunismo ridiculariza o cristianismo. Essa é uma das razões pelo qual os judeus rejeitam o cristianismo. Os seus líderes leem o Novo Testamento. Eles sabem que Jesus era judeu, como viveu e a maneira do qual instruiu os seus discípulos a viverem. Eles sabem quão diferente, quão egoisticamente os cristãos vivem hoje em relação à vontade de Cristo. Jesus era um conquistador de almas e por isso misturava-se ao povo. Ele era amigo dos necessitados, curava os enfermos e pregava as boas novas aos pecadores, ajudava o povo desinteressadamente a todo tempo. Cristo jamais mudou. Ele deseja fazer o mesmo hoje. Ele trabalha em você tanto em relação ao querer quanto fazer a sua boa vontade. Mas o Senhor só poderá realizar as mesmas hoje se você permitir que Ele haja por meio do seu corpo. Você é agente, embaixador e representante dele. Cristo ministra por seu intermédio e sem o seu corpo para que possa expressar-se, ele permanecerá longe dos perdidos. Compartilhe Jesus com os pecadores. Há um conhecimento de Jesus Cristo, uma profundidade que você jamais conhecerá quando não compartilhar. O superintendente da escola dominical. Havia um homem que estava encarregado do evangelismo em uma igreja grande. Um novo pastor que começou a ministrar aquela assembleia era um ardente conquistador de almas. Logo levou aquele evangelista a testemunhar de porta em porta. Quando eles voltaram naquela noite, depois de encaminhar muitas almas a Cristo, o homem disse: Tenho sido superintendente de escola dominical desta igreja há 33 anos. Coordeno as atividades de evangelismo, mas essa noite obtive um conhecimento de Jesus que jamais havia experimentado. Ela caiu em pecado como um homem casado. Uma senhora que era um membro fiel de uma certa igreja caiu em profundo pecado com um homem casado. O pecado foi descoberto e ela ficou envergonhada. Ela deixou a igreja e não pretendia mais voltar. O grupo cristão de senhoras se reuniu, orou por ela e fez ainda mais. Delegou uma irmã do grupo para procurar aquela irmã caída. Esse era o espírito do bom pastor operando naquelas mulheres. O dia inteiro a irmã procurou por ela, mas não conseguiu encontrá-la. Cedo, no dia seguinte, ela saiu em busca da adúltera e encontrou ao meio-dia envergonhada e sozinha. Volte para a igreja, ela disse. Eu jamais voltarei. Respondeu a pecadora. Mas nós queremos que você venha, assegurou-lhe a irmã. As senhoras me querem? Ela perguntou. Sim, elas me mandaram procurá-la. Volte, queremos você. Aquela mulher voltou, começou a orar fervorosamente e recebeu um perdão maravilhoso de Cristo. Isso aconteceu porque uma mulher cristã fez o que Jesus queria que fosse feito. Ela permitiu que Cristo procurasse a ovelha perdida que se tinha afastado do rebanho. Ela fez isso por intermédio de uma verdadeira cristã. Isso é cristianismo. A princípio, você poderá ter receio, ser tímido ou hesitante em agir no lugar de Cristo, mas vá em nome dele. Ele está em você. Entregue as suas emoções a Cristo. Ele o guiará e você descobrirá uma nova dimensão em sua vida cristã que jamais imaginou. Alguns perguntam: como posso saber quando Deus está falando comigo e guiando-me para me fazer algo? No entanto, ninguém jamais perguntou: como posso saber quando o diabo está falando comigo? Conhecemos a voz do diabo. Você também conhece a voz de Deus, é só escutar e depois obedecer. A razão pelo qual muitos põem em dúvida a voz de Deus é porque não querem obedecer a ela. Testemunha da meia-noite. Depois de ouvir uma mensagem como esta,
Um certo cristão não podia dormir, sentia-se impelido a ver um homem e falar-lhe a respeito da sua alma. Finalmente, depois da meia-noite, ele levantou-se, vestiu-se e foi para a casa do homem. Assim que ele bateu, o outro veio à porta imediatamente. O cristão desculpou-se. Parece tolice Deus estar batendo a sua porta a essas horas. De forma alguma, veio rápido a resposta. Eu não tenho descanso, sinto que devo colocar-me em ordem com Deus e necessito de conselho. Você é o homem com quem desejo falar, pois tenho confiança em sua vida. O homem se converteu naquela noite. Você crescerá mais profundamente em Cristo se testemunhar. Ele vai tornar-se mais real para você do que nunca, à medida que ele ministrar por meio do seu corpo, que é a sua igreja, o seu templo. Essa verdade, portanto, é o próprio pulsar do coração, da vida e do trabalho cristão de conquistar almas.